Provavelmente você deve ter ouvido falar a respeito de uma história que eu vou contar para vocês agora. Havia um garotinho que ele estava na sala de espera do aeroporto, né? E no momento de embarque, ele estava sozinho na sala de espera, e no momento de embarque, né, ele foi colocado na frente de todos e ele embarcou antes dos adultos. Lá ele foi colocado lá na frente, lá nas poltronas da frente do avião, e lá ficou. Ele foi muito receptivo às pessoas, falava, conversava, né? E chegou um momento, ele pegou o livrinho de pintar dele e começou a pintar. Só que, infelizmente, naquele voo, o avião entrou numa tempestade e começou uma turbulência terrível, né? Parecia que o avião era uma pena ao vento, né? Jogado para um lado e para o outro. E a maioria das pessoas estavam lá tremendo de medo, morrendo de medo daquela situação toda, como a maioria de nós ficaria, né? Com certeza. Eu já passei por uma tribulação e foi terrível. Mas as pessoas olhavam para aquele menino, a mulher que estava do lado dele olhou para aquele menino: você não está com medo dessa turbulência toda, de o avião cair? Daí ele olhou para cima, né? Olhou para o olho dela, largou o livrinho de pintura que ele estava fazendo, mesmo com aquela turbulência toda, e falou: não, o piloto é meu pai. E é interessante isso, né? Provavelmente você já deve ter escutado essa história, mas é interessante isso porque mostra como os filhos confiam nos seus pais, né? Como o filho confia no pai. E o trecho que nós vamos ler agora, ele fala a respeito de um filho que confiava no pai, que confiava em tudo aquilo que o pai poderia fazer. E nós vamos ver que este pai que ele confiava, ele poderia fazer infinitamente mais do que aquilo que ele pensava ou pedisse. Vamos ler o trecho? Está lá na carta de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Fala assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dele, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória da Igreja, em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Deus, nós te pedimos agora, Senhor. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine nossas mentes, para que possamos compreender o que o teu servo Paulo quis falar aos Efésios, quis falar, Senhor, às igrejas daquela região, e quis falar às igrejas no decorrer dos séculos e séculos, até chegar a nós, Pai. Que a nossa mente seja aberta para compreender as maravilhas da Tua palavra e que possamos, Pai, sermos transformados a cada dia à imagem da palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vemos agora Paulo começando a carta, esse trecho da carta, essa oração, com as mesmas palavras que ele começou no capítulo 3, né, do que nós vimos semana passada. Ele fala, por esta razão. A mesma coisa que ele falou no começo da carta, né, no começo do capítulo 3, por essa razão. E ele começa a sua oração assim, por esta razão. Agora, né, ele está falando tudo isso à luz daquilo que ele acabou de falar nos versículos anteriores, né? Antes, Paulo, ele havia visto como Deus havia
feito as pessoas vivas quando elas estavam mortas em seus delitos e pecados. Ele havia visto, e ele está falando à luz daquilo que nós vimos também, quando a gente viu no capítulo 2, que ele formou também uma nova humanidade entre judeus e gentios, que eram inimigos de Deus e inimigos uns dos outros, e que agora formam uma nova humanidade, uma nova família em Cristo Jesus, através do seu Espírito. Nós também vimos que este mistério que estava oculto agora havia sido revelado a Paulo, que agora é o apóstolo dos gentios, aquele que deve ir e proclamar esse evangelho a todos, mas que estava preso e que mesmo assim eles não deveriam ficar tristes por isso, porque isso era glória também para Paulo. E agora ele começa a sua oração. Por essa razão, por tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu estou orando. Por essa razão, eu agora estou entrando em oração ao nosso Pai. Aquele que agora eu tenho ousadia para entrar, porque Cristo me comprou. E ele fala, eu me ponho de joelhos. Eu me ponho de joelhos. E essa é uma oração semelhante. Você se lembra que no capítulo 1 nós vimos também que Paulo começou a orar pelos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 15? Mas aqui é interessante que parece que é algo um pouco mais, com um pouco mais de intensidade Paulo está orando. A ponto de ele se colocar de joelhos para orar. A sua petição agora traz luz tudo aquilo que ele já havia falado. E por esse motivo, ele se colocava de joelhos diante de Deus, diante do Pai. É interessante porque a posição comum para o judeu orar era de pé, não era ajoelhado. Se a gente for ver lá na parábola que Jesus conta, acerca dos fariseus e do publicano, os dois estavam em pé orando. Ajoelhar-se não era uma atitude normal daquele momento. Apesar de ser algo que é comum para nós hoje cristãos, ajoelhar-se. O ajoelhar-se ele era um sinal profundo de emoção, de fervor, de humildade. Ele é interessante porque Esdras se ajoelhou quando ele confessou os pecados de Israel. Jesus, em agonia, no jardim de Getsemane, também se ajoelhou diante do Pai. Nós vamos ver, daqui a um tempo, que Estevão também se ajoelhou quando ele estava sendo morto. Era algo que não era comum, mas era algo que acontecia. Isso significava que ele estava realmente diante, do seu rei, diante do Pai, e que ele realmente era alguém que estava ali contrito, com seu coração contrito, diante daquele único que poderia ouvir a sua oração. As Escrituras elas não definem uma regra, de como nós, da posição que todo cristão ele deve orar. A gente pode orar ajoelhado, a gente pode orar de pé, a gente pode orar sentado, a gente pode orar andando, a gente pode orar até deitado. Mas o ajoelhar-se, ele demonstra um sentido, uma postura de humildade, de solenidade, de adoração a Deus. Lembrando de que tudo que a gente faz, ele demonstra o que está no nosso interior. Qual é a maneira que você ora? Demonstra o que está no seu interior. Se você dedica um tempo para orar, ou se você, na correria do dia, você está orando. Se você, em algum momento do seu dia, você para, senta, ou se ajoelha e se entrega em oração ao Pai. Ou se você, no final do dia, chega lá e fala, meu Deus, eu não orei ainda, deitado mesmo, ora e dorme orando. No outro dia, só fala amém. Isso demonstra o que está no nosso coração. Isso demonstra o quanto nós valorizamos a Deus, ao Pai, a quem nós estamos orando. Ele fala, que ele se ajoelha diante do Pai. E é interessante porque
a gente tem que fazer a pergunta: se nós estamos nos ajoelhando apenas a respeito dos nossos pedidos? Porque quando é a respeito da gente, a gente vai lá e se ajoelha muitas vezes. Quando é a respeito daquilo que eu estou passando, eu estou sentindo aquilo tão fortemente que eu vou me ajoelhar e vou pedir a Deus. E pode ser porque eu estou ajoelhado, Deus me ouça mais. Mas fica a pergunta: e quando é para o outro? Será que a gente se ajoelha? Será que quando a gente vê lá uma mensagem no WhatsApp, ora por mim porque eu estou passando por tal situação, a gente chega a dobrar os joelhos? A gente chega a orar, realmente? Ou a gente mentalmente fala, vou orar, e esquece? E depois Deus até já concedeu o pedido para a pessoa e... Glória a Deus por isso. Quanto nós realmente valorizamos a oração intercessória pelo outro? Aqui Paulo estava intercedendo pelos seus leitores, pelos efésios, pelaquela região. E, de alguma forma, também estava intercedendo por nós. Quanto você tem dedicado intercessão pelos outros? Nós temos, na nossa igreja, nós temos o nosso livro de membros. Em que momento do dia você para e ora pelos membros da igreja? Aquele livro lá não está lá só para você ver as fotinhas das pessoas e contemplar, beleza. Não, ele está lá para a gente realmente parar um tempo do dia e dedicar em oração não só para você, mas pelo outro. Olhar para o outro e perceber que o outro também precisa do mesmo fervor que você tem quando você está pensando em você. Quando você está lá nas suas angústias, nos seus problemas, nas suas necessidades, e olhar e ver que o outro também tem essas mesmas angústias, essas mesmas necessidades, às vezes até pior que você. E nesse momento se ajoelhar também pelas pessoas que estão à sua volta. E por que não se ajoelhar para aquelas pessoas que você quer alcançar para Cristo Jesus? Se você realmente quer alcançar as pessoas para Cristo Jesus. Quanto você se importa com elas a ponto de você realmente dobrar os joelhos e orar? E é interessante que Paulo fala, eu me coloco de joelhos diante de quem? Diante do Pai. Diante do Pai. E ele não é Pai só porque ele é o Deus que nos criou, mas ele é Pai porque ele é o Deus que nos remiu, que nos redimiu. E é nesse sentido que Paulo está falando aqui. Ele é Pai porque ele nos comprou com o sangue de seu Filho amado Jesus. Deus é o Pai dos judeus, Deus é Pai dos gentios. E nós temos o mesmo acesso a Ele com ousadia, porque Cristo, através da cruz, destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus. E por isso, nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por Ele. Mas, se a gente for olhar no sentido de remir, Deus não é Pai de todos os homens. Deus é Pai só daqueles que Cristo comprou com seu sangue. A família, a quem a família de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, não são todas as famílias de todos os lugares da terra. São todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que eram inimigos uns dos outros, inimigos de Deus, e que agora, pela morte de Cristo na cruz, essa inimizade foi destruída e formou para si uma nova humanidade, co-herdeiros, com cidadãos da mesma pátria e membros de uma mesma família. É a isso que Paulo está se referindo aqui. É a família de Deus que foi comprada pelo sangue de Cristo. É essa família que Deus é Pai. É a igreja de Cristo. Somos nós. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. A Comissão Batista de 1689, no capítulo 12, quando ele vai falar sobre a adoção, a Comissão fala assim: a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Por esta graça,
eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios de filhos de Deus. Recebem sobre si o nome de Deus. Recebem o espírito da adoção. Têm acesso ao trono da graça com confiança. São habilitados a clamar: Abba, Pai, Paizinho. São tratados com compaixão. São protegidos e são providos em suas necessidades. E por Ele também são corrigidos, como por um pai. Porém, jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas da qualidade de herdeiros da salvação eterna. Nós somos, através de Cristo Jesus, da sua justificação, adotados como filhos de Deus. E temos o privilégio de sermos filhos de Deus. E somos, por Ele, cuidados, protegidos, tratados com compaixão, supridos nas nossas necessidades. E também somos corrigidos, porque um pai corrige aquele que ama. Os pais humanos, eles podem falhar. Os nossos pais podem falhar. Eu, como pai, posso falhar. Mas tudo aquilo que eu faço de bom para o meu filho, ele vem do verdadeiro pai, de Deus. Criar, educar, alimentar, proteger, defender são deveres naturais de Deus Pai. Ele protege os seus, Ele defende os seus, Ele alimenta os seus, Ele supre os seus. E tudo aquilo que eu faço como pai só reflete ao Pai, ao nosso Deus e Pai. E mesmo que a gente pense que Deus pode esquecer em algum momento, a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se os pais humanos, eles criam, alimentam seus filhos, fazem isso porque eles aprendem com Deus Pai. Um pai humano pode mentir para o seu filho, mas Deus não pode. Um pai humano pode se esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de nós. Esse é o nosso Pai. Um Pai que cuida, que protege, que supre, que corrige. Pode ser que você não tenha tido isso na sua vida, mas lembre-se que agora você tem um Pai, que você pode recorrer a isso, a Ele. E agora a gente vai começar a entrar no conteúdo da oração, que está lá nos versículos 16 a 19. A gente passou pela introdução da oração, agora a gente vai no conteúdo dela. Paulo ele ora inicialmente para que eles sejam fortalecidos pela inclusão de Cristo neles mediante o Espírito Santo. Depois ele ora para que eles sejam arraigados e alicerçados em amor. E depois ele ora também para que eles possam compreender todas as dimensões do amor de Cristo. E para que eles possam estar cheios da plenitude de Deus. Mas antes, é interessante a gente pensar da onde Deus vai responder essa oração. Como Deus responde essa oração? Paulo, ele pede a Deus que responda, que entregue os seus dons segundo a riqueza da sua glória. Segundo a riqueza da sua glória. A palavra glória, no original hebraico, significa riquezas, kavod. Valores incontáveis, que não podem ser esgotados. É algo que não pode, é um poço sem fim, que nunca se esgota. É as riquezas da glória de Deus. É como se fosse os celeiros de José no primeiro ano de 7 anos, que estava cheio aquele celeiro. E ele falava, pode levar, leva mais, está cheio esse celeiro. Mas, diferentemente, no final daqueles 7 anos, havia se esgotado
as vacas magras. Mas, diferentemente daquele tempo, as riquezas de Deus nunca se esgotam. E Paulo sabia disso. E era por isso que ele estava orando, para que Deus dê daquilo que ele sabe que nunca se esgota. Deus, ele sempre tem mais. Ele nunca vai acabar. Pronto, acabei. E agora? É que nem aquele... Se a gente for olhar, né, no Natal, a gente vê sempre aquela ilustração do Papai Noel com saco, né, que nunca acaba. Os presentes que ele vai, né, dos filmes, nunca acaba, né? É um saco que nunca acaba. Sempre tem riquezas da glória de Deus para ele conceder. E por isso que Paulo, ele ousadamente, ele pede para que Deus dê das riquezas da sua glória. Porque Deus tem recursos inesgotáveis à sua disposição. Ele fala que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. O que Paulo pede? Paulo, de primeiro, ele pede poder. Poder, dunamis, o poder que vem de Deus. Que conceda do seu infinito estoque de poder, que eles sejam fortalecidos com dunamis, com poder que vem de Deus. Essa foi a mesma palavra que Jesus usou lá em Atos 1:8, que ele fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E essa foi uma realidade para os crentes lá no Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles ficaram cheios, ficaram plenos do Espírito Santo, plenos do poder de Deus, plenos do dunamis, para que eles pudessem enfrentar toda a força do mal, toda a incredulidade que eles possivelmente encontrariam, todo o conflito que eles poderiam encontrar ali. Lembre-se, eles eram judeus e gentios, que antes eram inimigos, e eles precisavam do poder de Deus para enfrentar isso. E nós temos que perceber que esse poder não vem de nós. É o poder que vem de Deus. Não é nosso poder que está aqui para que a gente possa realmente ser uma igreja que consegue amar uns aos outros. Este poder não vem de nós. E muitas vezes a gente vai e procura isso em nossas próprias forças, né? Procura agir com as nossas forças. Mas as nossas forças, diferentemente do poder de Deus, se esgotam. E a gente não consegue. Se a gente buscar o poder em nós, a possibilidade de conseguir lutar contra o pecado, de fazer com que a gente se ame uns aos outros, isso se esgota uma hora. Lá em Filipenses 4, 12-13, é interessante também, porque ele fala assim: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá poder. Tudo posso naquele que me dá dunamis. É o poder que vem de Deus, que faz com que todo crente consiga enfrentar os labores da vida, as dificuldades da vida. De a gente passar por uma dificuldade e conseguir passar por ela mesmo e não parar nela, é o poder de Deus. É interessante porque esse versículo muitas vezes é utilizado para dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece de ler o versículo antes, por isso que eu já coloquei aqui, né? Paulo, ele conseguia passar por todas as situações, ele aprendeu a passar por tudo aquilo. A ter fome, a ter abundância. A ter, né, em abundância, mas também a não ter o que comer. Mas pelo poder de Deus, ele conseguiria passar por aquela situação toda. Mas, assim como em Atos 1:8,
nós temos que entender que o poder não vem de nós. Ele vem através do Espírito de Deus. Através do Espírito Santo em nós. E isso é algo que é notoriamente mostrado no Novo Testamento. O poder, o dunamis, vem do Espírito Santo em cada um de nós. É Ele que nos habilita a sermos pessoas cada vez mais parecidas com Cristo, a formar o homem segundo a sua imagem. Paulo ora para que conceda aos Efésios que, de acordo com a medida da glória de Deus, sejam fortalecidos com poder por meio do seu Espírito no íntimo de cada um, ou no homem interior, que é diferente do homem exterior, né, que é visível, que é aparente. Né. O primeiro, ele é imperceptível à vida pública. O segundo é visível a todos. E é nos corações dos crentes que Deus está implantando, através do seu Espírito, os princípios da nova vida que nós estamos vendo em todo o livro de Efésios. É interessante isso, né? O homem interior, que é diferente do homem exterior. Porque nós não vemos aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um, muitas vezes. Porque Ele está fazendo no íntimo de cada um, e muitas vezes isso transborda, e a gente começa a transbordar dessa transformação que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. E daí fica a pergunta, que nós somos invadidos por redes sociais por todos os lados, mas nas redes sociais, por todos os lados, o homem que aparece não é o homem interior, é o homem exterior. E no homem exterior, tudo pode. No homem exterior, nas redes sociais, nós estamos felizes da vida. Nós não passamos necessidades. Nós estamos sempre sorrindo. A nossa vida é o exemplo para todos. Olha aqui minha rede social. Me segue porque eu sou o cara. Ninguém vê o íntimo das pessoas. Nas redes sociais, de alguma forma, é uma farsa, porque aquela não é a tua vida. E muitas vezes as pessoas passam horas e horas e horas olhando porque elas sentem inveja do outro. Elas sentem inveja porque a vida do outro é perfeita. Por que a minha vida também não é assim? Mas esquece que a grama do vizinho ao lado é uma grama artificial. Ela é mais verde porque ela é artificial. Ela não é de verdade, ela é fake. As pessoas não são sempre felizes daquele jeito. Não são sempre crentes daquele jeito, que postam versículos maravilhosos lá, e daí nem lê às vezes o versículo. Nem para um tempo para ler a Bíblia, para orar, para interceder para o irmão. Mas no Facebook é uma maravilha. No Instagram, então, gente, cada imagem maravilhosa. Mas isso é um homem exterior. Isso é um homem exterior. A mesma coisa a gente tem que pensar e nas nossas casas. Na igreja é maravilhoso. Todo mundo é irmão pela glória de Deus. É um amor, assim. Não é um amor, é um amor maravilhoso, onde todo mundo se abraça. Hoje nem pode abraçar mais, né? Mas é aquela coisa assim que a gente demonstra o amor de todos os meios possíveis. Mas chega na casa, com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, é aquela coisa. É só ali que a gente vê realmente o que está acontecendo. O homem exterior não apresenta nada. Mas na família, o homem interior não consegue se esconder. Porque a gente não consegue esconder todo o tempo. A gente não esconde todo o tempo quem nós somos. Um momento ou outro, aquilo explode. Sai para fora. Não é o que Jesus fala? A boca fala que o coração está cheio? A gente coloca para fora. Nós temos que cuidar para não estar vivendo vidas fakes no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E não estar cuidando do homem interior, do nosso íntimo, do nosso coração. Paulo, ele continua falando
que Cristo habite no coração de vocês. E há dois verbos semelhantes para a ideia de habitação no grego, que é paroikel e katoikel. São meio esquisitos, né? Mas é isso mesmo. São esses dois verbos, que são parecidos. Um é mais forte que o outro. O primeiro é mais fraco. Ele diz respeito a alguém que é um estrangeiro, que habita um lugar como se fosse um estrangeiro, que vive, quem vive realmente como um paroikel, ele é alguém que não é residente. Ele está ali de passagem. É a mesma palavra que Paulo utilizou lá no capítulo 2, verso 19, quando ele fala sobre alguém que era estrangeiro, né, que não era daquela pátria. Mas a palavra katoikel, ele diz respeito a alguém que reside permanentemente naquele lugar. É uma palavra que expressa e denota residência em contraste com alojamento. Um lar em contraste com aquele que está viajando e no outro dia já não vai estar mais lá na cidade, já não vai estar mais naquela casa. Não é um alojamento, é uma habitação permanente. É onde Cristo habita. Cristo não habita pernoitando aquele lugar, aquele coração. Ele mora permanentemente. Né? E onde Cristo habita? Ele habita nos nossos corações, no coração. E nas Escrituras, o coração é o centro da personalidade do homem. Onde o Espírito ali procura fazer morada, onde Cristo faz morada, e dali ele transforma todo o homem. Cristo ele já havia os comprado. Mas a pergunta que fica é se ele realmente era senhor do seu coração. E no provérbio muito conhecido, 4:23, ele fala: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Do coração do homem procede todo o seu desejo, a sua vontade, os seus anseios. Que Cristo habite o coração de vocês. Daí a gente precisa parar e se perguntar: Cristo, ele é Senhor das suas vontades, dos seus anseios, dos seus desejos? E lembre-se, ele não está ali só pernoitar ali à noite, não. Ele é morador. E onde Cristo mora, ele tem que reinar, porque ele é rei. Ele não está ali só para consolar as pessoas. Ele está ali para reinar. Ele está no coração de cada um para reinar. Então, quando a sua vontade e a vontade de Deus estão ali, naquele embate, o que eu faço? A minha vontade e a vontade de Deus. Quem é que vence? Quando os meus desejos estão em contraste com os desejos de Deus, quem é que vence? Cristo ele está reinando no seu coração ou não? É nesses momentos que a gente percebe. No momento que as minhas vontades não são as vontades de Deus, e que, para escolher, eu escolho as minhas vontades, Cristo realmente não está reinando em sua vida. E é por isso que Paulo pede para que Cristo habite no coração de vocês. Não é uma oração qualquer. Ele está dizendo para que Cristo reine no coração de vocês, porque onde ele habita, ele reina. Ele fala: estando vocês enraizados e alicerçados em amor.
Se tivéssemos a oportunidade de perguntar para Paulo por que Paulo ele orava para que Cristo reinasse, controlasse, e também que fortalecesse através do poder, qual que era o motivo para que ele estivesse orando? Ele provavelmente falaria por causa do amor. Por causa do amor. Eu peço que Cristo reine no coração deles e que Cristo, né, dê o seu poder, segundo as riquezas da glória de Deus, por causa que eles precisam amar uns aos outros. Lembre-se que eles eram judeus e gentios, inimigos uns dos outros, e que agora eles precisavam desse reino de Deus sobre o coração dele e também sobre o poder de Deus para que eles pudessem amar uns aos outros. Eles, lembre-se qual era a diferença, né? Aquilo que os separava. Era uma separação cultural, uma separação social, uma separação racial. Lembre-se do muro de separação. O quão forte isso era, estava arraigado naquele povo. Mas agora, por Cristo ter comprado, eles deveriam viver juntos em harmonia, como uma mesma família. Mas para isso eles não conseguiriam viver pelas suas próprias forças, mas pelas forças que vêm de Deus. E para expressar quanto Paulo queria que eles fossem realmente amáveis uns com os outros, ele dá duas metáforas, ele faz duas metáforas. Ele faz uma metáfora de botânica e uma de uma arquitetônica, né? Ele vai falar sobre uma árvore e vai falar sobre um edifício. Para garantir a estabilidade de uma árvore, é exigido que as raízes estejam tão profundas quanto seus galhos, para que não seja, né, a qualquer momento levado por qualquer vento, e a gente vai ver mais para frente, qualquer vento de doutrina. Para que o vento chegue, a tempestade chegue e eles não caiam. Para que qualquer dificuldade que eles tenham ali de relacionamento, aquela árvore não caia. E a mesma coisa ele vai falar sobre a respeito do prédio, que precisa ter um firme e forte fundamento, para que sustente toda aquela superestrutura que virá. E é interessante pensar nisso, porque eu comecei a pensar a respeito disso, e comecei a pensar a respeito da plantação da igreja. Se nós quisermos ser uma igreja que cresce e produz fruto para a glória de Deus, nós precisamos estar enraizados em amor. Porque muita gente quer que a árvore seja maravilhosa, mas coloca dentro de um vasinho. Filho, dentro de um vasinho as raízes vão ficar do tamanho daquele vaso. Não são realmente enraizados no amor. E qualquer coisa que acontece naquela igreja, a árvore cai. A mesma coisa com o fundamento. Não sei se você já viu o vídeo daqueles caras que querem, né, são pedreiros e querem ser os arquitetos da vida. Daí começa a construir um monte de, né, aquela estrutura, mega estrutura, mas o alicerce que ele colocou lá não sustenta. Daí a gente vê tipo aquelas casas com uns negócios que assim, nem o Neymar, como é que é, Neymar consegue fazer aquele negócio. Daí a gente vê aqui de lá, quando vê, a gente olha o vídeo, daí aquele negócio tombando, sabe? Tipo, toda a estrutura daquilo tombando, porque o fundamento era fraco. Não sustentava aquele prédio. Não sustentava aquilo. A gente muitas vezes quer ser realmente uma pessoa maravilhosa, um crente assim excepcional. Mas o nosso fundamento é terrível. A gente não para e ora, não para e lê as Escrituras. A gente quer ser uma igreja para a glória de Deus que alcance o centro de São Paulo. Mas se a gente não estiver fundamentado no amor, que é o que Paulo está falando aqui, nós não vamos crescer de uma maneira saudável. E se a gente não crescer fundamentado no amor, a gente pode crescer e cair, que nem aqueles prédios. Porque não tivemos um firme fundamento. Não estávamos enraizados
profundamente. Qualquer vento derruba. Qualquer dificuldade na igreja derruba. Qualquer atrito derruba. Ele fala, continua. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O alvo aqui é para que eles possam compreender o amor de Deus, o amor de Jesus, todas as dimensões do amor de Jesus. E as dimensões que Paulo fala não tem outro significado além do amor de Cristo, que contém todos os aspectos da sabedoria para ter encontrado em qualquer direção para a qual olhamos. O amor de Deus, em qualquer direção que a gente olha, vai estar presente. Nós precisamos ter a sabedoria para ver isso. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, gentios e judeus. É suficientemente comprido para durar toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E é suficientemente alto para nos levar ao céu. Mas é interessante que Paulo, ele fala que, juntamente com todos os santos, eles podem compreender. Só podemos compreender realmente o amor de Cristo juntamente com todos os santos. Um cristão individual, sozinho, ele pode compreender o amor de Deus. Mas ele vai estar limitado à sua experiência pessoal. O que Paulo está falando é que, juntamente com todos os santos, quando você olha para a vida de todos os santos, você consegue compreender mais totalmente o amor de Cristo Jesus. Quando você olha para a vida do seu irmão e vê o que Deus está fazendo na vida dele, o quanto Deus está derramando as suas bênçãos, você também consegue ver o amor de Cristo na vida dele. É o que Paulo está dizendo. Precisa-se da totalidade do povo de Deus para que possamos entender a totalidade do amor de Deus. Todos santos juntos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, brancos e negros. A totalidade do povo de Deus, em suas diversidades de experiências, para que a gente possa compreender o amor de Deus. Mas mesmo assim, mesmo com a totalidade do povo de Deus, nós podemos compreender o amor de Deus até certo ponto. Porque o amor de Cristo, ele é largo demais. Ele é comprido demais. Ele é profundo demais. Ele é alto demais. Para que mesmo com todos os santos juntos, nós possamos entendê-lo. Este é o amor de Cristo por nós. Assim como Abraão, ele foi convidado a olhar as estrelas e a contar as estrelas, a fim de que ele entendesse de que era impossível enumerar as estrelas, também nós. Também o apóstolo Paulo fala para que os leitores possam se concentrar tão intensamente e de maneira tão zelosa e exaustiva, para que eles possam compreender o amor de Cristo, que chegue à compreensão de que eles não podem compreender todo o amor dele. O coração e a mente infinito jamais poderão compreender
o amor infinito. Nós somos seres finitos e nós não conseguiremos compreender o amor infinito de Cristo por cada um de nós. Excede todo o entendimento. Mas mesmo assim, ele fala para que a gente deve perseguir, procurar, compreender o amor de Cristo. Para que a gente nunca consiga dizer, olha, nós chegamos ao cume. Tudo aquilo que se pode saber do amor de Deus, nós sabemos. Por isso que nós perseguimos conhecer, para que a gente entenda de que nunca chegaremos ao cume do amor de Deus, do amor de Jesus por nós. Mas tudo isso não para por aqui. Há um outro propósito, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É o clímax da oração de Paulo. Aqui. Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. A perfeição é o que ele está falando. Em outras palavras, para que vocês sejam perfeitos. Ele está dizendo que tudo aquilo que ele falou até agora, todas as bênçãos derramadas pelo Deus triuno, toda a graça, todo o conhecimento, toda a unidade, toda a paz, todo o mistério, tudo aquilo, todo o amor, todo o poder que nós vemos até agora, é para que sejamos cada vez mais plenos de Deus, cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Porque lá em Colossenses fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em quem? Em Cristo Jesus. O nosso alvo, o alvo de todo cristão, é ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Se você tinha outro alvo em mente, vou te dar esse agora. O teu alvo é se tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Não se tornar cada vez mais parecido com algum ídolo que você vê por aí, ou com a sociedade que nós vemos. É se tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o teu alvo. Não perca isso de vista. A oração de Paulo culmina aqui, para que vocês sejam plenamente. E essa é uma oração que tem base também em outros versículos do próprio Efésios. Fala lá em Efésios 5, 1 a 2, portanto, sejam meus imitadores. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E ele fala lá em Efésios 4, 11 a 13, foi ele que deu alguns para serem apóstolos, com vistas para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade na fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está pedindo isso em toda a carta, para que vocês sejam cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, plenamente parecidos com Cristo Jesus. Que toda a sua vida demonstre Cristo Jesus, que vocês transbordem Cristo Jesus em tudo que você faz ou faça. E ele termina a oração com uma doxologia maravilhosa. Ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. De imediato, a gente percebe que essa doxologia, ela não é apenas ela é uma conclusão adequada, não é apenas uma conclusão adequada
para a oração, mas também uma expressão muito apropriada da gratidão de Paulo por tudo aquilo que ele tem feito, que Deus tem feito na vida tanto dos Efésios quanto na vida dele. Alguém tão indigno como Paulo, o perseguidor da igreja. E para aqueles homens que viviam inimizade com Deus e uns com os outros. Mas Paulo, ele tem a convicção de que Deus pode fazer tudo isso que ele está pedindo. Apesar de ser realmente uma oração ousada, Paulo sabia que Deus poderia fazer tudo isso. E não era algo da imaginação de Paulo, não era algo que Paulo estava imaginando que Deus poderia, não, era algo que Paulo está dizendo, é o mesmo poder que está operando em vocês. É o mesmo poder que está operando em cada um de vocês. É o mesmo poder que tirou você das trevas e trouxe para o filho do filho amado Jesus. É o mesmo poder que, quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, Ele, através da sua graça, salvou vocês e lhes deu vida. É o mesmo poder que fez com que judeus e gentios estivessem agora unidos em uma nova humanidade, uma nova família. E é o mesmo poder que opera em cada um de nós, na nossa santificação, na nossa glorificação. É esse poder que está operando em cada um de nós. É esse poder que nos redimiu, é esse poder que nos santifica, e é esse poder que, pela graça de Deus e glória de Deus, vai nos glorificar até encontrarmos o Pai. Não é coisa da minha cabeça. Ele sabia o que ele estava pedindo. E ele sabia que Deus era poderoso para fazer tudo aquilo que ele estava pedindo. A onipotência de Deus não era coisa da cabeça de Paulo, porque ele já havia experimentado isso na vida dele e já havia visto na vida dos Efésios, em tantos outros. Esse pensamento tinha pressuposto que Deus poderia fazer tudo aquilo que ele queria, que Deus queria. Que ele poderia fazer tudo aquilo que Paulo pedisse. Ele era poderoso para fazer. Ele poderia fazer muito mais. Muitíssimo mais. Infinitamente mais do que aquilo que ele pensava ou imaginava. Era esse pensamento que passava na cabeça de Paulo. Deus, essa oração é ousada, mas Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que estou pedindo. Então eu sei para quem estou orando. Eu sei para quem estou orando. Eu não estou orando para um homem, para que esse homem interceda por mim, para Deus. Não, eu estou orando direto para o meu Pai, porque eu tenho acesso a Ele pela morte de Cristo na cruz, que acabou com a inimizade que havia entre eu e Ele. Eu não preciso de um santo para orar, para interceder por mim. Porque aquele quem eu oro é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que eu estou pensando. Quem de nós, em nossa vida diária, não percebe isso? Quantos de nós, orando, já não recebeu aquilo que pedia, se era realmente de acordo com a vontade de Deus? Quantos de nós, mesmo sem ter orado, recebeu de Deus aquilo que nós estávamos precisando? Quantos de nós nem imaginávamos que nós estávamos precisando daquela situação, daquilo, e Deus vai e nos agracia com as suas bênçãos? Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Este é o nosso Deus. Ele é Pai. Ele cuida de nós. Mesma coisa eu olhar para o Benjamin. O Benjamin nem sabe o que ele precisa. Nem sabe o que ele precisa. Às vezes ele chora de fome. Mas ele não sabe que precisa se vestir, não sabe que precisa de inúmeras coisas. Mas eu sei que ele precisa. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe do que nós precisamos. E por isso que Ele atende muitas vezes sem nós nem mesmo pronunciarmos o pedido. Porque Ele é nosso Pai. Ele cuida de nós.
Portanto, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, seja a glória da igreja em Cristo Jesus. Em outras palavras, que a homenagem e a adoração sejam rendidas a Deus em virtude de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que o nosso Pai é, de tudo aquilo que Ele tem como virtude, todo o poder, sabedoria, misericórdia, amor, graça, manifestados na igreja, que é o corpo, e em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. A Ele seja toda a glória, na igreja em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo sempre. Eu não sei quando especificamente foi que Paulo orou, mas essa oração diz de todas as gerações até hoje. Ele orou por você, Ele orou por mim, para que Deus nos encha com seu poder, para que Ele habite em nossos corações, para que Ele nos torne alicerçados e enraizados em amor, para que nós possamos compreender o amor de Cristo a ponto de nós sabermos que nós nunca iremos compreender todo o amor dele, e a ponto de nós estarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, a plenitude de Deus. Vamos orar? Que Deus nos conceda essa oração, que Ele faça isso que Paulo orou aos Efésios, que orou às pessoas que leriam essa carta e que orou por nós, que sejamos assim para a glória de Deus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Pai que não desampara os seus filhos, um Pai que cuida, um Pai que educa, um Pai que supre, um Pai que pode fazer e faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós te pedimos a mesma coisa, Pai, o que teu apóstolo Paulo pediu. Nos dê, Senhor, o poder que vem de ti. Nos dê, Senhor, que o seu Filho habite em nossos corações. Nos dê, Senhor, que sejamos uma igreja enraizada e alicerçada no amor. Que a gente possa buscar e buscar e buscar conhecer e compreender o amor de Cristo a ponto de nós sabermos que nunca chegaremos ao final deste amor, porque Ele excede todo o nosso entendimento. Nos dê, Senhor, que sejamos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. E nós sabemos, Pai, assim como Paulo sabia, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então faz isso, Senhor, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.